Salve nação, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vídeo esse após mais um título conquistado do Flamengo nesta temporada. Depois de vencer a Taça Guanabara, o Flamengo carimba o Campeonato Carioca. Será que o torcedor flamenguista está otimista para 2024? Já chega, participa e deixa sua opinião nos comentários. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos acompanhar a repercussão desse título pelo canal da ESPN Brasil. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Estamos chegando, fãs de esportes, agora com mais uma hora de Sport Center para vocês. O nosso assunto vai ser muito o Flamengo contra Nova Iguaçu. O Flamengo campeão carioca, venceu o Nova Iguaçu por 1-0, um golaço do Bruno Henrique na hora que a torcida pedia. Recorde de público no Maracanã nessa temporada, 65.700 torcedores por lá. E a gente vai falar dessa campanha incrível de campeonato carioca do Flamengo, do técnico Tite. Dou boa noite para os nossos comentaristas. Boa noite, Eugênio Leal, tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, Fábio Luciano, fãs de esporte. Boa noite, torcida do Flamengo, campeã carioca, né? Verdade. Ah, mas o campeonato carioca, não importa. Nos últimos 2 anos, o Flamengo não conseguiu o título. É né? isso. Acho que esse ano, inclusive, teve uma final antecipada, né? Que foi a semifinal contra o Fluminense. Tinha acontecido, inclusive, eram várias finais seguidas entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo ganhou 2, o Fluminense ganhou 2 e esse ano caíram na semifinal. Com todo respeito, a belíssima campanha do Nova Iguaçu fez por merecer estar lá. Mas o jogo de hoje foi apenas a confirmação do que a gente já sabia. O Flamengo tinha vencido a primeira partida por 3-0. Hoje, no início, até o Nova Iguaçu mostrou ali algum ímpeto e tal, mas o Flamengo aos poucos foi controlando o jogo. No segundo tempo fez o gol que precisava, né? Porque o 0-0 ia ser muito xoxo. Então fez o gol com o Bruno Henrique, saiu do banco, logo na primeira jogada que ele participa, ele faz o gol. Aliás, sai do banco sendo pedido pela torcida, né? A torcida gritava o nome do Bruno Henrique. Então, levanta mais uma taça. Ah, já teve a taça da Taça Guanabara. Ah, não é só uma parte do campeonato. Mas ano passado também não veio. Então é o seguinte, o Flamengo precisa comemorar tudo para entender que tudo é importante. Né? Ele tem outros profissionais que foram contratados para dar um suporte. Então essa comissão técnica, ela ocupa um espaço dentro do departamento de futebol importante, que havia uma lacuna no Flamengo. Então essa comissão técnica trabalhou para isso, para encontrar um time e sabendo que o Flamengo iniciou semana passada uma verdadeira maratona. São 18 jogos em 60 dias, a partir do jogo de semana passada contra o Nova Iguaçu. Uma média de um jogo a cada 3 dias. Por aí, 3 ponto alguma coisa. Então, qual é o desafio? Ser competitivo sem esticar muito a corda. Sim. Conseguir, e a exigência é de vitória sempre, mas você tem que saber ganhar sem exigir demais fisicamente dos seus jogadores, porque senão eles vão faltar ali na frente. Então, esse é o grande desafio do Flamengo. E ele tem feito isso. Ele tem administrado. Não conseguiu fazer isso na Libertadores. Empatou o primeiro jogo lá. É um jogo fora de casa, na altitude. O empate não é ruim, mas se imagina sempre que o Flamengo vença as partidas. Empatou o jogo lá, mas hoje, de novo, a sensação era essa. Tanto que, um pouco antes do gol, né, a entrada do Bruno Henrique no jogo já é uma entrada de girar elenco. Sim. E saiu o gol, ele fez logo as outras 3, colocando 3 garotos. Então entraram o Emerson na lateral, o Igor Jesus, o Vitor Hugo, para dar aquele respiro aos jogadores mais importantes do Flamengo. E eu acho que é assim que ele vai lidar. Sim. Vai tentar ganhar os jogos sem exigir, sem fazer com que o time faça o maior esforço necessário. Fez 1-0, fez 2, vamos administrar. Claro. E eles já tinham 3-0 também. E é por isso que a gente não vai conseguir ver esse Flamengo totalmente esticado. E até porque no começo de temporada, porque ainda é começo de temporada, vai começar agora o Campeonato Brasileiro. A Libertadores acabou de começar, vai começar a terceira fase de Copa do Brasil. Ainda é muito início de Campeonato Brasileiro. Se você já esticou tudo que tinha para esticar agora, ou mostrou tudo que tinha para mostrar agora, fica muito difícil para o final da temporada. A gente tem uma tela importante mostrando os números do Tite com o Flamengo, para a gente mostrar como esse trabalho é positivo. Em 26 jogos, 18 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O aproveitamento é de 74,4%, com 47 gols marcados, uma média de 1,81, Fábio, bem alta essa média. E gols sofridos 12.
apenas. Isso é muito o Tite e sua comissão técnica. 12 gols sofridos em 26 jogos, uma média de 0,46. Sem o amistoso apenas, tá? A gente coloca aí, então, apenas o time principal. É um Tite que tem a sua comissão técnica, que leva muito poucos gols, mas que consegue marcar. O equilíbrio tá aí, mas parece estar até mais desequilibrado pro lado do ataque, né? Não é isso, Marcela. É um ponto do trabalho do Tite, né? Que chama atenção há muito tempo já. É um treinador que consegue fazer uma gestão do dia a dia muito boa, né? Então ele tem o controle do grupo dentro do seu trabalho, as ideias e convicções ele acaba passando para os jogadores e isso é muito bem aceito. E é um time que ele consegue dar um padrão de equilíbrio, né? Então, assim, o Flamengo era um time que, nos melhores momentos, era um time que ofensivamente sempre era muito forte, mas que apresentava problemas defensivos, né? Então, assim, o torcedor ia para o campo, às vezes sofria 1, 2 gols, mas não, o Flamengo é muito forte. Do meio para frente, os jogadores definem, decidem. E esse cenário se alterou um pouquinho, né? Então, hoje o Flamengo continua tendo do meio para frente muita qualidade, mas tem um sistema defensivo, peças de muita qualidade, né? Eu gosto muito dessa dupla titular do Flamengo, que é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Também. Eu acho que tem um entrosamento, tem um encaixe, são jogadores velozes, de bom passe. O Flamengo, mesmo assim, vai ao mercado trazer o Léo Ortiz, né? Então, quando em uma necessidade, é um jogador que também tem o mesmo nível desses que estão jogando hoje. E tem o trabalho do Tite, né? De você saber posicionar as peças, recomposições. Os jogadores do Flamengo estão entendendo que mesmo com a qualidade do meio para frente, é importante você, né, ter uma sustentação defensiva também, ajudar os companheiros numa linha defensiva. É um início de trabalho, né? Como a gente já falou, o Flamengo é muito superior do que a maioria dos seus adversários no Campeonato Carioca, mas é um ano que parece ser especial para o Flamengo. O Flamengo, a gente imagina que, assim como foi campeão carioca, ele pode competir também, seja no Campeonato Brasileiro, seja numa Libertadores da América, com esse mesmo nível de intensidade, de qualidade, porque é um elenco muito qualificado. Ô, Eugênio, e o que é que o Tite leva desse título especificamente de começo de temporada para o restante da temporada? Isso influencia muito o restante da temporada, porque quando perde, fica aquela coisa, não ganhou nem o estadual. E quando ganha? Quando ganha... Fez a sua obrigação. Fez a obrigação, é quase isso. Mais do que fez a obrigação, sabe? Porque o Flamengo, ano passado, sofreu muito com as derrotas, e foram vários títulos que ele disputou ano passado, né? Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, a Taça Guanabara, que ele foi perdendo, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Então, um time de futebol, e está aqui o Fábio Luciano, que sabe disso melhor do que eu, tem que estar com a mentalidade vencedora, tem que estar acostumado a vitórias. Ele não pode se acostumar a perder. Então, assim, por maior ou menor que seja o torneio, ele tem que estar obstinado por conquistar aquele torneio. E eu acho que esse Flamengo começa o ano completamente diferente do ano passado. Então, eu acho que o grande legado que esse Campeonato Carioca vai dar é a volta da experiência vitoriosa. Esse time é conquistador, esse time é feito para ganhar tudo. Isso vamos voltar lá no primeiro ano do presidente Landim, né? Vamos ganhar a coisa toda, ele falou. E eu acho que é isso, é a mentalidade de ganhar, é acostumar com ganhar. Esse time perdeu esse costume ano passado. E a grande questão desse ano estamos levantando taça. Eu acho que isso está na cabeça dos jogadores. E imagino que tenha um gostinho especial que isso vicie também. O Fábio Luciano sabe mais do que eu sobre isso. Olha, a gente coloca só os números de títulos de campeonatos estaduais entre as equipes do Campeonato Carioca para vocês, e aí a gente já fala sobre isso, Fábio. O Flamengo tem 38 títulos, como eu falei, 2024 foi esse último título, hoje, inclusive, diante do Nova Iguaçu. O Fluminense tem 33 e a última vez foi em 2023, o Vasco a última vez em 2016 com 24 títulos e o Botafogo tem 21 títulos e a última vez que foi campeão foi em 2018. Fábio, é isso? Tem também isso? Isso conta para o restante da temporada? Olha, a gente comemorou o campeonato estadual, olha como a gente pensava, olha como a gente jogava naquele momento para levar para o restante? Marcelo, eu acho que esse elenco ele pode ir muito mais, né? Eu acho que os objetivos são maiores para esse Flamengo de 2024. Mas é muito bom vencer, né? Então a gente viu o Maracanã hoje com mais de 65 mil pessoas, a gente vai ver as imagens dos jogadores comemorando muito, enfim. Mas além disso, tem a questão psicológica, né? De você já vir com uma conquista, de você, né, entender que o caminho que está sendo traçado é um caminho de sucesso, é um caminho vencedor. E se o Flamengo não vence
o título carioca, Marcelo. Acho que contra o Nova Iguaçu, com todo o respeito, isso se tornou quase impossível, né? Então, ainda mais depois do primeiro jogo. É isso, a gente respeita, né? A gente entende tudo que o Nova Iguaçu fez, mas enfrentar o Flamengo, tirar esse título do Flamengo, talvez só, como o Eugênio falou no início, talvez só o Fluminense teria esse poder de enfrentar o Flamengo, se não tivesse esse confronto, e fazer um jogo quase que de igual para igual. Então, o Nova Iguaçu era uma missão quase que impossível. Mas se acontecesse um tropeço, iria vir um peso muito grande, um questionamento em cima do trabalho do Tite, da qualidade do elenco, o torcedor também, iria ter um processo ali para aceitar a perca de um título estadual. Então, tudo foi traçado, desenhado para esse momento. O Flamengo, ele crava o título estadual, ele se mostra forte perante os rivais ali do estado, e agora tem um caminho a ser percorrido, Libertadores, Campeonato Brasileiro, outras competições, e como a gente falou, o Flamengo é muito forte e se mostra muito forte nesse ano 2024 nas mãos do Tite. Ô, Eugênio, o Flamengo ele começa a meter mais medo no adversário nessa temporada, e a gente não fala nem por conta de um título de campeonato estadual, mas pelo jogo que vem jogando, pelo que vem apresentando. E aí, assim, nem é o time que está sempre no topo, mas é um time que mostra uma regularidade, mesmo mostrando um jogo ruim numa estreia de Libertadores, por exemplo. Sim. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre esta partida que o Flamengo fez contra o Nova Iguaçu. Venceu por 1-0 e se consagrou campeão do Campeonato Carioca de 2024. O Flamengo começou a partida mais cadenciando o jogo, sem se esforçar tanto, até mesmo para não se desgastar. Tem jogo importante da Libertadores da América, então o Flamengo não tinha necessidade de se esforçar muito, até porque já estava ganho, já era campeão, venceu o primeiro jogo por 3-0 e bastava apenas segurar esse resultado. O segundo tempo, o Flamengo pressionou um pouco mais e com a entrada de Bruno Henrique, mais uma vez, o jogador foi decisivo, entrou e fez o gol que consagrou o Flamengo campeão estadual. O Flamengo venceu por 1-0 com um gol de Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo. A equipe do Flamengo está evoluindo, por mais que não tenha feito uma partida boa no último jogo da Libertadores da América, que era importante também para dar sequência na confiança desses atletas, mas já retomamos o rumo das vitórias, vencemos hoje e com certeza na quarta-feira. Mais um jogo aí da Libertadores diante do torcedor flamenguista. O nosso Mengão tem tudo para dar continuidade a essa evolução desde a chegada de Tite. O Flamengo, com certeza, em 2024, eu posso até errar, mas penso eu que vai conquistar algum título importante. Não pelo que ganhou o Carioca, nós não estamos achando que vai vencer todos os campeonatos. Não. Estamos analisando pelo futebol apresentado. Hoje no Brasil, muitos aí que entendem de futebol, jornalistas que acompanham o futebol há muito tempo, colocam o Flamengo como sendo a melhor equipe do futebol brasileiro nesse momento, por estar apresentando futebol vistoso, um futebol mais produtivo. Então, esse título do Campeonato Carioca é apenas o início. Com certeza, 2024 está aí revelando que pode ser um ano bastante vencedor para o nosso Mengão. O Flamengo, que ainda não estreou Léo Ortiz, zagueiro contratado junto ao Red Bull Bragantino. Vocês imaginem aí a qualidade do elenco rubro-negro. Um zagueiro que nem Léo Ortiz, praticamente jogador de seleção brasileira, ainda não jogou com a camisa do Flamengo devido à excelente fase tanto de Fabrício Bruno, que é jogador da seleção brasileira, como também de Léo Pereira. Então, a qualidade do elenco do Flamengo é impressionante. Os times que vêm enfrentar o Flamengo no Maracanã, principalmente, sabem que não pode atacar de qualquer forma, porque esse ataque do Flamengo é muito rápido. Cebolinha de um lado, Luiz Araújo de um outro, e tudo isso aí faz com que o Flamengo chegue rápido ao campo do adversário e consiga finalizar ao gol do time adversário. Então o Flamengo tem uma excelente equipe, tem tudo para dar continuidade
a essa evolução. Vamos torcer que na próxima partida contra, se não me engano, é contra o Palestino, Libertadores, no Maracanã, o Flamengo possa conquistar os 3 pontos e dar continuidade a essa evolução rubro-negra. Na minha opinião, um dos melhores jogadores aí hoje foi Léo Pereira, né? Não perder nenhuma bola, fez alguns lançamentos certos, né? Mas os jogadores da frente não conseguiram finalizar. Mais uma vez, De La Cruz fazendo o seu papel dentro de campo, né? Marcando muito, se apresentando muito. Então, a equipe do Flamengo está de parabéns nesse título carioca. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo hoje? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.